Olá, mais um SouzaCast. Olha, você que está conosco aqui, você fica ligado conosco porque esse episódio é o episódio do SouzaCast. Vamos falar sobre fé, vamos falar sobre vida, vamos falar sobre o ministério, nós vamos falar sobre a palavra de Deus que é viva e eficaz em nós. E você que está aí não pode ficar de fora, e eu quero já te pedir para seguir aí na rede social, né, o nosso canal no YouTube, dá aí um like, não assista essa ministração já sem realmente comprometer com ela e que essa mensagem possa chegar no coração de outras pessoas. E isso depende também de você. E eu quero hoje, o meu convidado é um convidado de honra, é um convidado amado, que eu amo muito, é o meu pastor, é o meu apóstolo, pessoa que tem me influenciado na fé, né? Uma pessoa que tem realmente sido assim, um instrumento de Deus para poder edificar minha casa, edificar minha vida, e hoje é um dia esperado. Ele não é de Belo Horizonte, então ele é de fora, e assim, hoje eu tive essa honra de recebê-lo aqui em Belo Horizonte, eu não podia deixar de trazê-lo no nosso SouzaCast, e você vai participar disso comigo. Eu também não poderia deixar de compartilhar isso com você. Hoje, pessoa maravilhosa, estamos aqui com o apóstolo Sérgio Pessoa. Aleluia, bom dia, meu pai. Bom dia, meu filho, glória a Deus, que bênção. Obrigado, bom dia a todos vocês, é uma honra participar desse podcast. Que bênção, honra minha, meu apóstolo. Muito bom ter o senhor aqui conosco aqui. Essa conferência da fé que foi um sucesso. Uau. Um sucesso, pessoas foram edificadas por meio da sua vida, da vida da Edinalva, da Rosana Lira que esteve conosco também, e foi algo extraordinário. Eu quero, primeiramente, conversar com o senhor acerca da sua conversão. Como foi que o senhor conheceu Jesus? Eu sei que você não é de São Paulo, você está pastoreando em Jundiaí, ele é pastor, irmãos, apóstolo, pai, né, professor do Rema, professor da Escola de Ministros, né, um plantador de igreja. Eu sei que a sua vida não começou em Jundiaí, começou bem antes de Jundiaí, você já chegou em Jundiaí enviado. Como é que foi o seu encontro com Jesus? Minha família toda é do Senhor, né? Glória. Minha avó, ela teve uma doença muito grave e nessa época eles detestavam cristãos. Ela não queria saber nada de crente. E ela adoeceu gravemente, e meu avô, que era português, também não queria nada com o cristianismo. E um belo dia, ela falando, o médico tinha desenganado ela, e ela chegou para meu avô e disse, o médico já desenganou, e os médicos também chegaram para ele. Aí ele mesmo olhou para ela e disse, por que não pede aquelas crentes aí para vir orar por você? Aí ela disse, mas se o Jesus delas ou o Deus dela me curar, eu vou servir. Ele disse, pode servir. E aí ele chamou, as irmãs iam passando, geralmente elas faziam visitas à tarde, e ela ia passando, e meu avô chamou. E elas entraram, começaram a orar pela minha avó foi curada instantaneamente. Uau! Instantaneamente. E aí ela disse, eu vou servir a esse Jesus. Então ela serviu a Jesus e encaminhou os 8 filhos delas para o Senhor. Glória a Deus! 4 homens, 4 mulheres. E entre eles estava minha mãe, né? Então, minha mãe já cresceu nesse lar cristão e minha avó servindo ao Senhor. E aí, quando nós nascemos, já nascemos dentro do berço evangélico, né? Glória! Mas chega aquela idade da consciência onde você toma a decisão. E eu tive essa oportunidade, né? Porque você nasce na igreja, mas filho de crente não é crentinho, né? Não é. E aí eu estou dentro da igreja ali servindo ao Senhor, mas tem um dia do encontro com Deus. E esse encontro foi maravilhoso porque eu ficava um pé na igreja, um pé no mundo, né? Aquela coisa toda. E no dia que eu completei 19 anos, eu estava sozinho em casa, eu jogava bola, gostava de futebol demais. E na época, na minha igreja, isso era pecado. Então, terminava me desviando. Mas, de fato, não fazia nada dessas coisas que o mundo diz desviado, né? Beber, se prostituir e tal. Sim. Eu só jogava bola, gostava de jogar bola. Sim. E eu lembro que eu me machuquei, então eu fiquei em casa. E aí eu pedi a Deus um versículo no dia do meu aniversário. Dia 4 de agosto, eu estava completando 19 anos. E aí eu pedi, e naquela época tinha uma coisa chamada caixinha de promessa. Sim. Não sei se vocês lembram hoje. Ainda tem? Tem. Então, quando eu peguei aquela caixinha de promessa, eu pedi, Deus vai falar comigo agora, e eu puxei um versículo. E aí saiu o versículo lá em 2 Crônicas, que diz assim, se me buscares, serei achado de ti. Porém, se me rejeitares, rejeitar-te-ei para sempre. Uau! E
calhou com a minha situação que eu ia e voltava para a igreja, me desviava, voltava e tal. Deus. E naquela hora eu comecei a chorar e ali eu entreguei minha vida a Jesus de coração. Então, de lá para cá, esses anos todos, estou com 56 anos servindo ao Senhor desde aquela época. Que bênção, apóstolo. Mas foi criado dentro do evangelho, né? Dentro da igreja. Mas a experiência com Deus aconteceu naquele dia, né? Porque ele diz, todos os que o receberam, as pessoas não receberam ainda. Você não recebe Jesus só levantando a mão. Uau. Você não recebe Jesus só dizendo, agora eu sou um crente. E os frutos? Já está escrito na palavra, né? Pelos frutos conhecereis. E aí João 15. A vida mudou. Uau, tremendo isso, hein? Mas a importância de ter um lar cristão, ter um lar assim, que a palavra sendo semeada. Influencia demais, influencia. Você foi influenciado pela dona Cremilda, minha mãezinha. Cremilda, ela trazendo a palavra para casa, trazendo a palavra. Lógico que, às vezes, pela falta da revelação completa, às vezes algumas pessoas doutrinariamente se desviam da doutrina da igreja. Porque existe uma diferença entre desviar de Jesus e da doutrina, né? Isso, às vezes a pessoa desvia de uma doutrina de determinado ministério, mas não de Jesus, ela ama Jesus. Inclusive, hoje é triste, mas existe uma mega igreja aí dos desigrejados, né? De pessoas que às vezes não se encaixam nas doutrinas que colocam, doutrinas às vezes colocadas por homens. De homens, E aí as pessoas se perdem do evangelho e da comunhão de Cristo, que é maravilhosa. A comunhão da igreja é maravilhosa. É eu sou fruto do meu casamento, da criação dos meus filhos, do ministério, da comunhão da igreja. A igreja é poderosa. E a igreja tem um trabalho social fantástico na sociedade. Se não fosse a igreja, nos dias de hoje, esse mundo que já está caído, ficaria muito pior. Isso. Mas graças a Deus pelo trabalho da igreja. Mas glória a Deus pelas irmãs que perseveraram ali em ensinar o Senhor essa palavra. E como é que foi a chegada da palavra da fé no seu coração? Aí foi demais. Uma outra conversão? Ali é outra fase, outra fase. Outra fase, porque eu lembro que já servindo ao Senhor por muitos anos nas igrejas, ministrando louvor, servindo ao Senhor e tudo isso, um ano antes do pastor Bud chegar em Campina Grande, com a palavra da fé, Deus disse para mim, Jeremias 33:3, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Uau. E eu comecei a clamar aquilo. E aí, quando o pastor Bud chegou, teve um culto que eu fui assistir com ele, e quando ele foi ensinar um assunto, e de repente ele disse, Deus está me inspirando para outra coisa, irmãos. E aí ele disse, Deus mandou ler agora Jeremias 33:3. Aí Deus disse, olha aí sua resposta. Que experiência espetacular foi aquela. Você porque viu o versículo em casa? O versículo em casa um ano antes. E eu comecei a orar por aquele versículo. E a primeira vez que eu fui ouvi-lo pregando, porque era um americano, e americano aí, aquela badalada americana e tal, Campina Grande, interior da Paraíba, pequenininha cidade. Chegou um americano, está na cidade, então ele pregou numa casa de Ronaldo Corrêa, que era um culto no lar bem famoso na cidade de Campina, e pregou em algumas igrejas. E aí, quando ele abriu a igreja lá, que foi pregar, né, eu fui convidado para ministrar o louvor. Você era ministro de música? Ministro de música da Igreja Nova Vida, que era do meu tio. Sim. E aí, quando eu cheguei lá, o primeiro culto que eu fui ajudar eles lá a fazer o louvor, ele disse, vamos pregar hoje sobre fé, tal, e de repente disse, não, o Senhor está me mandando ler isso aqui. Quando ele leu, era o versículo, o Senhor disse, está aí a resposta. E eu disse, então é aqui que eu vou ficar. E aí nós começamos a descobrir a autoridade do nome de Jesus, o poder do nome, o poder do sangue, que naquela época, em Campina Grande, embora nós estávamos quantos anos atrás? 32 anos atrás. Uau. A gente nem sabia que existia o nome de Jesus, era o sangue de Jesus te repreenda. Se algum irmão fosse batizado no Espírito Santo, virava notícia. Uau. E agora o pastor Bud chamava as pessoas em pôr as mãos, as pessoas eram batizadas no Espírito Santo. Isso virou uma loucura. Meu Deus. Aí começaram a dizer que ele ensinava que o sangue de Jesus era azul, porque ele ensinava que nós éramos da realeza, né, de Cristo, era rei, sacerdote. Ele ensina que o sangue de Jesus é azul e tal. E aí a gente foi observando a vida dele, contava mais do que tudo. Um homem muito regrado pela palavra de Deus, sabe? Uau. Muito sério com a palavra de Deus. E muito sério na fé. E aquilo foi inspirando a nossa vida. Amém. E a nossa vida mudou demais. Foi revelado uma outra perspectiva, né? Foi. Aí veio o caráter de Deus, a aliança de sangue, o nome de Jesus, a autoridade do crente. A gente nunca entendeu isso. E aí casou com o texto. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe.
ou seja, prosperidade, era uma coisa absurda na época, porque os pastores da época e a doutrina da época combatia muito baseado naquele jovem rico. Uau! E no ensino de Jesus, que era mais fácil passar um camelo no fundo da agulha do que o rico entrar no céu, só que o texto não era tem nada todo a ver, distorcido. Né? Então, nós nem queríamos prosperidade, era uma coisa do diabo aquilo, entendeu? Alguns irmãos que conseguiram vencer antes, que chegaram já na igreja rico, que tinha casa de praia, foram proibidos, porque a praia era coisa do diabo. Uau, apóstolo, tremendo. Nossa, Pra você ter ideia, era tanta pressão doutrinária que eu jogava a bola de calça, porque era pecado vestir calção. Eu já vi, assim, eu não me converti numa igreja assim, mas eu já vi pessoas que às vezes me relatavam que quando estava às vezes no esporte com os filhos, o pastor passava, o ministro passava, daquela denominação, a pessoa falava, fulano, você está de disciplina, a pessoa na rua brincando com os filhos, você está de disciplina, você não prega mais, você não sobe mais no altar, porque você está brincando com seus filhos na praça, isso aí é profano. Eu fiquei 3 meses sem tomar ceia e fui colocado lá na frente, isso com 14 anos de idade, porque eu fui com o cinema com meu pai que não era crente. E meu pai me levou para assistir o filme dos Trapalhões. Lembra dos Trapalhões? Escuta isso aqui, irmãos. Lembra? Isso é muito sério. Isso é muito sério. E aí meu pai não era crente, ele tinha se desviado até. Sim. E aí ele levou a gente, né, como um pai, levou os filhos para assistir os Trapalhões no domingo de manhã. E aí quando as pessoas souberam, eu fui disciplinado. Então eu fui na frente da igreja ter que pedir perdão por ter pecado, assistir os Trapalhões e fiquei 3 meses sem tomar ceia. Nossa, é uma ignorância espiritual isso, 14 anos de idade. Porque muitas pessoas se perdem do evangelho se perdem. Por causa dessas tradições de coisas de homens. Mas eu quero falar, se eu abrir uma janela aqui muito poderosa, que eu quero pegar esse gancho, porque o senhor tem uma unção muito, muito poderosa. Irmãos, segue esse homem na rede social, no YouTube. Você tem uma unção muito poderosa acerca da prosperidade. O senhor ensina muito sobre prosperidade e a prosperidade baseada na palavra. Existe uma hoje aí, e ainda, isso é antigo, mas ainda permanece, uma resistência contra esse ensino. Porque eles falam que a palavra da fé é uma palavra que só prega teologia da prosperidade, que pregamos que, para poder entendermos que Deus está abençoando a vida da pessoa, precisa poder adquirir posses, né? Quem tem dinheiro, que tem valor para Deus. Eu já ouvi de tudo, porque na Souza também é perseguida e apedrejada por isso também. E assim, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, sobre a teologia da prosperidade, se é bíblica, se não é bíblica. A primeira coisa que as pessoas causam medo nas pessoas é a teologia. Teologia é o estudo de Deus. Pronto, estudo de Deus. Segunda coisa, se você estudar Deus, quem é Ele? Dono do ouro e da prata. Pronto. Criador dos céus e da terra. Pronto. Em Salmo 50 ele declara, o gado na montanha é meu. Se eu tivesse fome eu ia pedir a você, porque todos os animais da terra são meus. Uau. O ouro, a prata, tudo é meu. Se nós tivermos problemas de não entendermos quem é Deus, nós vamos ter problema de entender quem somos. Então, as pessoas não entendem quem é Deus, então elas não entendem quem elas são, porque nossa origem está em Deus. Agora, Salmos 35, 27. Glorificado seja o Senhor que tem prazer na prosperidade do seu servo. Prazer. Deus tem prazer, alegria que você seja próspero. O que Deus não quer é que aquilo domine seu coração, que aquilo diga o que você vai fazer. Então, quantas pessoas milionárias que tem que não dizimam, que não ofertam? E o que é aquilo? Uma demonstração clara de que elas estão aquilo e conseguiram aquilo pela sua capacidade. Elas pensam, fui eu que trabalhei, fui eu que dei duro. Elas não reconhecem que foi Deus que proveu para elas. Então, todo obediente bíblico prosperou. Uau! Como é que então Deus é contra algo se é Deus que tem prazer na sua prosperidade? Deuteronômio 8,17 deixou muito claro. Você não vai dizer que foi a força do seu braço que adquiriu essa riqueza. Você vai se lembrar que foi o Senhor teu Deus que te deu poder para adquirir riqueza. Então, como é que Deus é contra a prosperidade se ele dá poder para você adquirir? Uau. Não parece insano? Como é que Deus tem prazer que você prospere e quando você prospera, Deus é contra aquilo? Como é que Deus é contra a prosperidade se as ruas dele é de ouro, as portas de uma pérola só e os fundamentos da cidade de 12 tipos de pedras preciosas? Como é que Deus é contra a prosperidade se Jesus tirou pessoas do emprego, sustentou cada uma delas e perguntou, faltou alguma coisa? Jesus tinha barco, Jesus tinha casa de praia,
A roupa de Jesus era tão invocada que os romanos disputaram a roupa dele. Uau. E quando ele tirou Mateus, era coletor de impostos, rico. Sim. Lucas, médico amado, acho que tinha condição. Sim. Poucos médicos na época. Culto. Pedro, empresário. Sim. Deus abençoou ele. Antes de entrar no ministério, deu uma provisão para ele absurda. Sim. A maior pesca da vida dele. E não só para ele, mas para todo mundo que estava ao redor, prosperou ao redor dele. E Pedro entendeu, peraí, eu encontrei alguém que me deu tudo. Eu vou ficar com o que ele me deu, eu vou ficar com ele. Uau! E aí ele deixa tudo poderosa. E segue Jesus. Aí tá aí o segredo. Uau! O cara rico chegou para Jesus, não quis seguir Jesus porque tinha muitos bens, e Jesus deixou claro, eu vou te dar 100 vezes mais do que isso. Uau! João, quando ele escreve 3 João, ele diz o quê? Amados, faço votos por tua prosperidade. No hebraico, eu oro por tua prosperidade. Então, como é que a pessoa conta prosperidade e ora para Deus abençoar o negócio dela, para Deus abrir as portas para ela? Qual é a questão? É o ensino errado sobre aquilo. Apóstolo, existe uma mentalidade que as pessoas, nem todo mundo... Deixa eu falar isso para você, para você poder... Que tá maravilhoso. Se eu dilacerar isso pra gente. Nem todo mundo vai ficar rico. O negócio é o seguinte, é porque você ensina isso, esse ensino pode ser irresponsável, porque as pessoas podem sonhar com isso na igreja, mas nem todo mundo vai prosperar, nem todo mundo vai enricar, nem todo mundo vai poder ter bons carros, boas casas, as pessoas pensam assim. Porque entre o que Deus tem, baseado no que você está dizendo aí, a vontade de Deus é a mesma para todos. Uau! A questão é que nem todos receberam, lembra o que a Bíblia diz? Nem todos receberam o evangelho. Isso. Depois a salvação é para quem? Para todos. E a vontade mas nem de Deus. Todos aceitaram Jesus, nem todos o receberam. Os que receberam, ele deu-lhes o poder de serem feitos. Então os outros não receberam. A questão não está em Deus dar. Porque Deus seria injusto te fazer rico e não me fazer rico. Uau. Seria injusto. Aí o que foi que Jesus explica sobre isso? Ele deixou claro. Vocês terão pobres entre vocês. Vocês sempre terão os pobres entre vocês. Então, da onde vem a pobreza? Preguiça. Má administração. Dívidas absurdas, que dívida leva à pobreza. Sim. Quando você lê Deuteronômio 15, Deus diz, eu quero que você pague a dívida do seu irmão, eu vou te prosperar para você pagar a dívida do seu irmão, para que em ti não haja pobre. Uau! Mas Jesus disse, vocês vão ter sempre pobres. Por quê? Tem pessoas que desobedece pai e mãe. É o primeiro ponto para não prosperar. Está lá na Bíblia. Honra pai e mãe e você vai ter uma vida próspera e bem-sucedida. Certo? Segundo, dizimar e ofertar. Nem todo mundo faz aquilo. Não. Terceiro, preguiça. Pessoas não querem trabalhar. Então, quem não quer trabalhar não tem como prosperar. Provérbios vai dizer isso, né? Deixa claro. Não deixa claro. Vai ter com as formigas ao preguiçoso. Então, o que é que Deus fez? Ele fez a salvação. Então, salvação para o seu espírito é perdão de pecados. Uau. A única coisa que o seu espírito precisa é perdão de pecados. Salvação para a sua alma, renovação da sua mente. Salvação para o seu corpo, cura física. Uau! 3 aspectos da salvação. Certo. Aí salvação para as finanças é o quê? Prosperidade, é. E aí você vai para os nomes de Deus. 7 nomes redentores. Cada nome tem uma função, correto? Uau! Eu sou o seu pastor, então eu vou estar ao seu lado. Sim. Depois nós temos o Jirê, que é Deus de provisão. Uau! O que é provisão? Suprimento. Prosperidade. Está tudo ligado à provisão. Então eu preciso de uma provisão de R$100. Você precisa de uma provisão de 100 milhões. Ok. Deus é o Deus da provisão. Sim. Você crê que Deus pode te dar 100 milhões? Eu creio que Deus pode me dar só R$100. Uau. Ah, então não está com Deus, ele é o provedor. Então eu vou numa torneira, tem uma potência de jato de água e eu abro só uma volta. Ó, apóstolo, então podemos dizer que a prosperidade ela tem um propósito? Como para os irmãos que já estão na fé, aqueles que desejam, mas às vezes não sabem por que adquirir riqueza, por que precisam prosperar? O que você pode deixar para a gente de ensinamento acerca da questão da prosperidade com um propósito? Né, de edificação, porque às vezes tem pastores também que estão nos ouvindo que pode aprender isso. Eu vejo amigos nossos que estão no ministério que às vezes eles estão lá 10, 15 anos e a igreja não rompe, principalmente na questão financeira. Uma coisa que eu aprendi com o Senhor mesmo é que a prosperidade, ela precisa ter um propósito. Se houver um propósito, Deus vai enviar a provisão para aquele propósito. E eu aprendi rapidamente a fazer uma associação. Se no coração de Deus, a vontade de Deus que todo homem seja salvo e chegue o pleno conhecimento da verdade, a edificação da igreja e a edificação da vida dos irmãos está no coração
bênção de Deus. Então eu queria que você ensinasse um pouco sobre isso, sobre o propósito da prosperidade. Em primeiro lugar, para você cumprir seu próprio propósito. Sim. Porque lembra, bem sei eu os planos que tenho para vós, planos de paz e não de mal, para dar o fim que você deseja. Sim. Então, não existe uma pessoa sem propósito na Terra. Talvez não esteja andando, nem descobriu ainda. Mas ninguém nasce aqui na Terra sem propósito. Depois, ninguém entra no ministério sem propósito. Uau! Então você tem um propósito. Primeiro, apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos, o desempenho do ministério, preparação e amadurecimento do corpo de Cristo e tal. Me mostre um projeto que saiu da gaveta sem dinheiro. Não sai. Não sai. Não sai. Eu posso desejar fazer cruzadas, ganhar almas, expandir o evangelho, e eu vou esbarrar num projeto chamado Finanças para bancar o palco, bancar o som, convidar preletores, divulgar o evangelho. Passar de avião, hotel, alimentação. Posso fazer sem tudo isso? Posso. Eu posso ir para o meio da rua pregar sem microfone, eu vou alcançar quantas pessoas? Até onde minha voz puder ir. Sim. Mas se eu for lá com um som potente, se eu for lá com a estrutura, eu vou atrair mais pessoas. Sim. Então o foco é que eu consiga ganhá-las para Cristo. O objetivo é salvá-las. E o que é que o dinheiro faz? Me dá a potência de ir mais longe. Uau! Então a questão toda é que as pessoas não entenderam o que o dinheiro faz. Ele potencializa. Potencializa. Então o cara é um prostituto. Se o dinheiro vier, o que é que vai acontecer? Vai fazer uma casa. A prostituição vai aumentar. O cara é um traficante. Se o dinheiro chega, o que é que vai acontecer? O tráfico vai aumentar. Então se você é um pastor e o dinheiro chega, o evangelho deveria aumentar. É isso. Só que, por ensinos errados, por pessoas eu entender também que sofreram tanto financeiramente e passaram tanto perrengue, que quando o dinheiro chega, ela se agarra com o dinheiro e diz, opa, glória a Deus, agora aqui. Mas Deus pode colocar dinheiro na sua mão que não é nem para você. Isso. Eu lembro de um pastor em Campina Grande que ele recebeu uma oferta de 100 mil reais na conta dele. Ele disse, que é isso, Senhor? E o Senhor disse, não é para você. Mas é porque você conhece a pessoa, ela depositou para você pensando que era para você. E aí ele disse, então é para quem? 15 dias depois, uma jovem da igreja dele teve que ser submetida a uma cirurgia gravíssima. Quanto que custou? 100 mil reais. 100 mil reais. E ele falou, agora a minha pergunta é, Deus pode curar? Pode. Por que Deus não curou pelo seu poder? Mas Deus curou pela provisão. Amém. Porque é de acordo com a fé de cada um. Amém. Tem pessoas que creem que vão fazer a cirurgia e vai dar tudo bem. E tá tudo bem. Tá tudo certo. Contanto que a pessoa seja curada. Mas eu pergunto, se não tivesse o dinheiro para aquilo, ela não teria morrido? Uau. Um amigo meu, eu tive ministrando na igreja dele, enquanto ele foi socorrer a esposa em São Paulo, que tinha tido câncer. Quando ele volta, ele disse, Sérgio, eu nunca levei tanto dinheiro na mão, na mala, como eu levei para pagar no Albert Einstein, em São Paulo, que só era à vista. E se ele não tivesse aquela grana, a mulher dele estaria morta. Uau. Agora eu pergunto, quantas pessoas morreram porque não tiveram recursos? Uau. A lista de Schindler, que salvou tantos judeus por causa dos recursos. Que ele tinha em mãos para comprar as pessoas. E aí? Então, o dinheiro não é importante para Deus, nem para a salvação do homem. Mas ele é uma ferramenta excelente para o projeto que Deus tem no seu coração fazer acontecer. Um pastor amigo meu tem comprado famílias no Paquistão. No Paquistão, a família é vendida, né? Certo. Ele vai o senhor está fazendo uma obra excelente, correto? Amém. Vida sendo salva, família restaurada, pessoas libertas, correto? Sim. No final do mês, o senhor chega para o dono do prédio e diz, Deus te pague? Não. Preciso pagar pelo aluguel antes. Você pode chegar para a companhia de eletricidade e dizer, olha, eu sou um missionário, eu sou ungido de Deus, Deus me enviou para fazer uma obra tremenda aqui nessa terra, eu tenho feito uma obra tremenda, então você chega para a companhia de energia e diz, Deus te pague? Para a companhia de água e Deus te pague? E eu pergunto, se uma igreja tiver água cortada, luz cortada, qual é o testemunho? Péssimo. E eles mesmo vão dizer, que Deus é esse que vocês servem, que não consegue pagar a conta? Vocês pregam que Deus é poderoso, dono do ouro e da prata, e não paga o aluguel. Uau. Agora, lembra, se o bom nome está ligado a muitas riquezas. Uau. Uau. E se eu e você percebermos isso, nós vamos entender que o dinheiro tem um propósito.
abençoarei os que te abençoarem. Como é que eu vou abençoar se eu não tenho? Eu, então, saio da situação de ser um abençoador para ser um mendigo espiritual. Yes. Sempre esperando. Lembra? O pobre fala com rogos. O rico responde com dureza ou firmeza, por exemplo. Então, o pobre, ele está sempre assim. Aleluia. Ô, irmão, eu estou tão necessitado. É filho de Deus. É um rei. Já viu o rei pobre? Todo rei pobre é o que foi destituído. E nós não estamos destituídos. Nós estamos assentados nos lugares celestiais. Já viu um embaixador andando de Uber, de ônibus, a pé? Não. Um embaixador. Não. E toda a provisão do embaixador vem da onde? Do reino dele. A África, o pessoal diz, é miséria, mas vai ver o embaixador da África aqui no Brasil, na Argentina, no estado. Onde tiver embaixador africano? De um país africano. Bem vestido, bem trajado, mora bem, andando num bom carro. E nós? Embaixadores do reino. Não. Então, o que é que falta entre o que Deus promete e a manifestação? A mentalidade renovada pela palavra. E há uma ordem, renove. Então, Deus não quebra princípios. Eu não obedeço aos princípios e quero prosperar à luz de Deus. Existe prosperidade com trabalho árduo e é onde a maioria das pessoas estão hoje. Uau. Dorme tarde, acorda cedo, trabalho de dores e vão prosperar mesmo. Vamos lá, então. Peraí, deixa eu fazer uma pergunta pro senhor, que isso aqui vai dar um corte maravilhoso. O trabalho árduo, aquela pessoa que fala, tudo que eu tenho é fruto do suor do meu rosto. Então, isso é maldição. Debaixo da maldição, porque a Bíblia diz que foi depois da queda, o trabalho árduo. Então, quando a pessoa fala que trabalhou muito, tudo que eu tenho, né? Porque as pessoas, quando vai falar isso, elas enchem o peito, falam tudo que eu tenho, tudo que eu sou. Normalmente, pessoas mais velhas que às vezes vão casar os filhos, para querer demonstrar para a família que ele é muito bom. Tudo que eu tenho é fruto do meu trabalho, suei com o suor do meu rosto, debaixo de maldição. Isso, então, apóstolo? O resultado desse trabalho gera pessoas arrogantes, dependentes de si, não confiam em Deus, geram pessoas que elas têm porque elas deram a vida delas para aquilo. Então, o dinheiro termina sendo o Deus delas. Uau! Isso foi combatido por Jesus. E Jesus combate isso aí. Uau. Só o Senhor teu Deus adorarás. E as pessoas começam a adorar o carro delas. Elas não trocam nada delas pelo evangelho. Se der para ir para a igreja, elas vão. Se der para servir, vão. Eu não preciso disso aí. Amém, eu vou lá, se precisar de alguma coisa. Elas nunca creem em Deus como provedor. Nunca Deus diz como é provedor. Não sei por que inventaram isso. Porque o homem não é Jireh. Só existe um homem, Jeová Jireh. O provedor é ele. Mas a queda do homem distorceu as coisas. O homem é o provedor da casa. O provedor é Deus. O Senhor proverá. Isso é muito forte. É muito forte. Então, o que é que acontece com a queda? Ele traz trabalho árduo. Deus deixou claro. E o que é que acontece com a bênção? Enriquece sem trabalho árduo. Você vai trabalhar, mas sem o peso daquilo para poder prosperar. Então, a maioria das pessoas que prosperaram na força do braço dela, muitas delas perderam a família. Uau! Perderam. Perderam os filhos. Se mataram de trabalhar e terminaram perdendo a vida. Entendeu? Trabalha para acumular, depois gasta com remédio e com tratamento. E não vive. E não desfruta da família, não tem gente próxima. E a bênção enriquece. Pedro trabalhou a noite toda, não apanhou nada. Trabalho árduo. Trabalho árduo. Quantas pessoas trabalham, dão duro e não saem do canto? Sei. Trabalho árduo. E não me diga que essas pessoas são preguiçosas. Não. Não me diga que essas pessoas não têm coragem de vencer na vida e estão lá dando duro. Ok? Sim. E vem uma pessoa, faz uma coisa e vum. Lembra, Eclesiastes deixa muito claro sobre isso. Uau. Deus deu o homem a quem Deus conferiu riquezas e bens. Deus conferiu riquezas e bens. Quem é esse homem? O problema é que a pessoa... Quem é esse homem? Quem é esse? Esse homem é você. Amém. Você é o homem a quem Deus conferiu riquezas e bens. Amém. Agora as pessoas precisam pegar isso, meditar nisso e deixar isso cair no coração delas. Porque a palavra implantada é poderosa para salvar a alma. Que bênção. Que bênção, que bênção. Apóstolo, mudando um pouco do assunto aqui, falando sobre fé para prosperar, eu quero falar agora fé para cura. E você tem um testemunho poderoso, né, de fé que ressuscitou o seu filho. Eu queria que você compartilhasse esse testemunho com os nossos ouvintes, telespectadores aqui. Pois esse é um assunto que marcou minha vida, né? Porque eu fui criado nessa doutrina que era contra toda riqueza, também contra toda
saúde divina, por exemplo. Então, eu ouvia muito dos pregadores que eu gostava dessa denominação, quando Deus mata, mata, e quando Deus fere, fere. Nós éramos acostumados a ouvir até mulheres de Deus e homens de Deus que eram dessa igreja, que quando eles ficavam doentes, Deus pesou a mão. Uau. Vai ver que eu fiz alguma coisa errada, está em pecado. Então, pobreza era resultado de Deus pesar a mão, doença era resultado de Deus, tudo era, de ruim era Deus. Então, a base da nossa doutrina era Jó. Uau! Jó era o fundamento da pregação deles todos, entendeu? E não Cristo. A gente sabia nem a autoridade do nome de Jesus. Então, Cristo não era a base. E se você vê o que Cristo fez, fez pobre. Pega aí, Simão. Se fez pobre para você se tornar rico. Foi isso que Cristo fez, uma substituição. Então, nós não entendíamos a obra de Cristo. Então, a base era Jó. Deus deu, Deus tomou, louvado seja o nome do Senhor. Deus feriu Jó e quem olha, e Jó era um homem que orava, Jó era um homem que buscava a Deus, mas Deus matou os filhos de Jó. Deus tirou as riquezas de Jó. Deus colocou Jó no pó para Jó aprender. Então a referência era Jó. Deus humilhou Jó. Então qualquer desgraça que vinha na nossa vida, se Jó, que é da Bíblia, sofrer, mas quem não sou eu? Deixa eu aceitar, né? Deixa eu aceitar. Aceitação. Então, eu fui criado nesse entendimento de que Deus pesa a mão, que Deus coloca doença. Se for a vontade dele, ele cura. Se ele não curou, então não é a vontade dele. Uau. Fulano morreu e era uma dia de oração, mas não tinha fé para cura, e as pessoas precisam entender que você precisa ter fé para ser salvo e a mesma fé para ser curado, para ser próspero, para ser liberto, porque nunca Deus lhe dá nada se não for pela fé. Uau. Você não recebe nada de Deus se não for pela fé. E outra, você não consegue exercer fé se não conhece a vontade de Deus para aquilo. Uau! Como é que você vai exercer fé para prosperar se não sabe se Deus quer que você prospere? Então você nunca vai exercer fé. Como nós nunca ouvimos que Jesus tinha curado, que Jesus tinha levado, que pelas pisaduras dele fomos sarados, que ele enviou a palavra e nos sarou. Como é que a gente ia liberar fé para a cura se a gente ouvia que era Deus que matava? Não, impossível. Impossível. Então, quando veio a palavra da fé, quando nós começamos a estudar, Jesus curou a todos. Como ele curou a todos? Estudamos também que Deus ungiu Jesus com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Ei, quem? Do diabo. Então começamos a descobrir na Bíblia que doença era do diabo. O homem trouxe um filho epilético e Jesus expulsou o demônio. Demônio? Começamos a escutar na Bíblia que Jesus estava destruindo as obras do diabo, curando os cegos, libertando os cativos, libertando os oprimidos, e todos que tocavam nele eram curados, todos que ele tocou eram curados. Jesus andava de sinagoga em sinagoga e a primeira coisa que ele dizia, ensinando, curando e pregando. Uau. Curando, sempre curando, sempre curando. Eu disse, espera aí. Se você ler os capítulos 8 de Mateus, capítulo 9 de Mateus, se você ler Marcos, capítulo 4, você vai ver que Jesus andava por toda parte, ensinando, curando e pregando. Ensinando, curando e pregando. Então, nós tivemos que mudar todo ensino errado, aprender que Cristo era aquele que cura e não que colocava doença. E aí, depois de 2 anos de formado da escola, eu tive meu filho Mateus, e ele nasceu com um problema respiratório, ele tinha dificuldade um pouco para respirar. Campina Grande geralmente é um pouco fria, e no período de junho, julho, mês de São João ali, esfriava demais, então ele ficava com muita dificuldade em respirar. Tipo uma asma, e aí foi me indicado até colocar ele na natação para ver se o pulmão dele, né, e aquela coisa toda. E eu lembro que nesse sábado, ele começou desde manhã corizando muito, e aí deu febre, e a gente ficou ali dando um remedinho, aquela coisa toda, só que parece que quando é à noite, parece que as doenças tudo piora, dor de dente piora, não é? Sim. É impressionante. Quando eu cheguei em casa, às 5 e pouco da tarde, ele disse, amor, o Mateus está um pouquinho doente, adoentado e tal. Eu disse, em nome de Jesus ele vai ser curado, dá o remedinho dele e tal, aquela coisa toda. Aí Mateus foi ficando deitadinho ali, quietinho. Quando deu umas 9h30, eu estava estudando para pregar no domingo de manhã. Isso foi no sábado.
Isso no sábado. Aí eu disse, amor, vem aqui que o Mateus tá precisando de oração. Eu fui lá, vi que ele estava bem quentinho, impus as mãos, orei sobre ele e tal. Quando deu 11h30, de novo, eu disse, amor, volta aqui, Mateus está com... A febre está muito alta. Ela colocou aquele... Termômetro? Um termômetrozinho aqui no bracinho dele, né? Dava 39,5 de febre. Uau. Aí eu disse, eita. Aí eu peguei ele, comecei a orar por ele ali, orei por ele, repreendi ali. Quando deu meia-noite, ele começou a convulsionar no berço. Aí ele disse, amor, ora aqui por ele. Aí eu voltei, aí peguei ele, tirei ele do berço e comecei a orar. Só que aí eu não tinha noção de que ia passar 6 horas e 45 minutos orando pro meu filho. Uau. Eu agarrei ele ficou tão quente que eu suava. E eu agarrei ele aqui no braço e comecei, em nome de Jesus, pelas pisaduras de Jesus, você foi sarado, o Espírito da vida que operou em Cristo e ressuscitou Jesus. Ele estava naquele momento ele desfalecendo. Ele estava dando convulsão ainda. Sim. E estava já ficando fraquinho. Sim. Então, quando deu mais ou menos umas 3 horas da manhã, eu percebi que ele calmou. Não convulsionava mais. E eu estou com ele aqui ainda no braço, sentado na cama já, querendo tirar ele. E aí ele foi de uma temperatura alta para um frio. Eu disse, rapaz, como baixou rápido. Aí eu peguei no pezinho dele, botei a mão aqui no pezinho dele, por debaixo da manta. Quando eu vi, estava duro. Eu disse, espera aí, tem alguma coisa errada. Quando eu puxei a manta dele aqui, estava tudo já roxo. Uau! O rostinho ia ficando roxo. Eu olhei para os dedos dele tudo roxo, olhei para os pés. Aí veio um baque. Parece que o coração fez assim. Eu disse, morreu. Uau! E duro, pastor. Foi duro, foi muito rápido. Aí eu disse, não morrerá, mas viverá e contará os feitos do Senhor. Nos seus braços. No meu braço já. Aí eu disse, eu não vou largar meu menino. Aí comecei, orando em línguas e confessando Romanos 8:11. Foi onde eu me agarrei. Pai, tua palavra diz que o mesmo Espírito que operou em Cristo, que vivificou Jesus, vivifica meu filho agora. Pelas pisaduras de Jesus, meu filho é sarado. Uau. A palavra declara que o Senhor vai saciar com longevidade. Então eu não aceito, meu filho tem 2 anos e pouco, eu não aceito, meu filho vai viver para contar os feitos do Senhor. O Senhor é o fruto do ventre, é um galardão, é o filho, e o Senhor não me deu filho para calamidade. E meu irmão, aí eu comecei com a palavra de novo, orando do outro lado, e eu orando do lado de cá e tal. Quando deu 6h45 da manhã, eu nunca esqueço. Isso, de meia-noite eu já estava orando com ele. Né? Quando deu 6h45 da manhã, eu olhei para o relógio, eu estava caminhando nessa direção, eu olhei para o relógio aqui, quando eu olhei para o relógio, 6h45. Eu olhei para aquele relógio e pensei, eu vou colocar, quando eu voltar, eu coloco ele na beira da cama e vou resolver as coisas. Quando eu estou indo confessando a lei do Espírito da vida, que eu volto, onde eu pensei que ia colocar ele, na minha frente, parece um telão como isso aqui. Uau. A lei do Espírito da vida que operou em Cristo. E vivificou Jesus. Vivifica seu filho agora. Foi aí que aí veio uma unção. Você gritou. Sabe que parece que vem um casaco sobre você? Um manto. Um manto. Manto da fé. Agora veio. Eu agarrei ele aqui, pastor, eu levantei e disse, Mateus, a lei do Espírito da vida que operou em Cristo vivifica você. Ele fez assim, ó. Pai, meu Deus do céu. Meu, que experiência. Aleluia, nessa hora. Meu Deus. Nessa hora nessa hora. Presença de Deus foi grande. Eu coloquei ele no chão, ele correu, pegou o carrinho dele, parece que dormia a noite toda. E eu pulava de um lado, a Dinava pulava do outro, e a gente chorava, se abraçava. Meu, que e beijei ele, e hoje ele está com 30 anos, morando nos Estados Unidos, casado, e cumprindo o ministério, baterista, ministro de louvor, a unção profética na vida dele muito top, e empresário trabalhando nos Estados Unidos, desenvolvendo sua vida ministerial e família. Uau, que testemunho poderoso. O senhor vai falando, a gente vai ficando impactado aqui com toda a presença de Deus. Agora, para mim, uma experiência que eu tive nessa noite foi o ato de parecer que na minha mente havia a divisão doutrinária perfeita entre Deus mata, mata, e quando Deus fere, fere. Uau! E do outro lado, ele veio para dar vida e vida em abundância. E eu me agarrei com os versículos de cura que eu tinha aprendido. Por isso que tudo que você ouve define sua fé na hora da pressão. Uau! Quero encorajar você a estudar a palavra.
Uau! Pega isso. Meu Deus, coisa maravilhosa. Olha que testemunho poderoso para edificar sua fé. Talvez você está passando por situações ou circunstâncias que às vezes você vê que, ou pensa que Deus não pode fazer, ou que é Deus que está pesando a mão sobre você. Eu quero falar para você, não é Deus pesando a mão, pelo contrário. Deus tem te amado, por isso, a prova do amor dele, ele tem enviado o Filho dele, Jesus, para te salvar, para te restaurar, para te redimir. Hoje o apóstolo também, ele é apóstolo e pastor na Igreja Verbo da Vida em Jundiaí, estado de São Paulo, mas ele também acompanha muitos pastores, e eu sou um deles, aqui em Belo Horizonte das Souza, que sou acompanhado, sou mentorado, sou um filho espiritual, né, do ministério desse homem de Deus. Eu queria que você falasse um pouco sobre a sua mentoria, apóstolo, que é algo que tem edificado muitos pastores. Eu queria que você falasse sobre esse trabalho que você tem desenvolvido com os pastores. E olha, irmãos, não é um trabalho institucional para você que é do ministério, é um trabalho ministerial, faz parte do ministério, mas é algo que é necessário para todo pastor. Andar sozinho é perigoso, e nós temos visto nesses dias, né, situações perigosas que pastores, às vezes, o diabo engana pessoas, ele continua trabalhando. Então eu quero falar para você e quero te inspirar a andar com homens ungidos. E aqui, eis um homem ungido que tem um trabalho com pastores. Fala um pouco sobre o seu ministério com os pastores, apóstolo. Pois é, o chamado apostólico, ele tem muita graça de ajudar pastores e ministros a viver o que o evangelho tem para a vida deles. Tem muitos líderes espirituais poderosos em Deus, mas que você sabe que, na maioria das vezes, o ministro anda só. Ele não tem com quem abrir, ele não tem com quem conversar. E alguns anos atrás, Deus me deu a graça de pastorear e dar uma cobertura espiritual ao apóstolo Nivaldo lá em Recife. Eu nunca pensei nesse aspecto, mas eu ajudei ele e de repente me tornei uma cobertura espiritual para ele, um pai espiritual. Depois veio você e tem vindo outros pastores e ministros que têm seus ministérios, que têm sua doutrina. Então eu entendi que minha função era cuidar dessas pessoas, era instruir elas, era dar uma cobertura espiritual para elas. Então, eu não mexo na igreja delas, não é meu papel. O meu papel é cuidar dele, é ouvir ele, é orar com ele, é ter alguém que ele possa abrir e compartilhar. Então, Deus me deu a graça de criar o Círculo do Apóstolo, que é a mentoria do apóstolo, que acontece todas as quintas, 10 horas da manhã, onde nós fazemos uma mentoria específica, ministrando coisas para o ministro, ministrando para o ministro saber que ele precisa estar fundamentado. Então, com quem você se abre? Você tem 100 membros da igreja, os 100 vão procurá-lo. Você tem copastores, você tem líderes, eles vão te procurar. Mas se você um dia chegar para um seu liderado, para um seu copastor e expor uma fraqueza sua, uma necessidade, que não está conseguindo crer para receber um dinheiro e tal, eles vão perder o brilho daquele homem que guia eles. Uau! Né? Uau. O pastor Cris disse uma coisa interessante: eu não vou me aconselhar com alguém que não sabe para onde vai. Né? Então eu preciso estar debaixo de alguém que sabe para onde vai, que precisa ir. E a Bíblia ensina muito sobre pessoas tendo mentores, tendo uma cobertura, tendo alguém que possa instruí-los, e Deus fez assim para que um possa depender e ajudar o outro. Então, com quem você se aconselha? Uau! Quem é alguém que pode compartilhar, falar instruir? Na sua vida. Quem você ouve? Quem você pode ser corrigido? Alguém que possa corrigi-lo, que possa instruí-lo. Então, as pessoas precisam disso. Eu vejo muitos líderes em potencial e sofrendo. E muita coisa interessante, que muitos líderes não querem se submeter por causa, às vezes, dos dízimos. Oh, gente. Entra o mesmo problema espiritual. E é das maiores expressões de quem não confia em Deus, é não dizimar. É isso. E é impressionante ver alguns pastores até mesmo, não, porque não sei o que, 10% e tal, e essa coisa toda. O que nós entendemos num todo é que o ministro precisa ter alguém. Lembra de Paulo? Sim. Eu recebi revelação extraordinária, mas fui para os que eram antes de mim e expus o evangelho para eles. Ou seja, mesmo que não acrescentaram nada, mas eu tinha alguém onde ir. Sim. Então, baseado nisso, Deus me deu essa graça de mentorear. A unção apostólica tem essa graça de agregar outros ministros que podem ajudá-lo, e pessoas maravilhosas, pessoas que têm seus chamados, pessoas que têm suas visões ministeriais. Então, Deus me deu a graça de ajudar essas pessoas. Então, até mesmo seus amigos aqui que queiram participar, na próxima quinta-feira nós teremos a mentoria, e nós vamos mandar o convite e você manda para elas, caso elas queiram. Olha, é maravilhoso, irmão. Você que está aqui me ouvindo, está no nosso SuzoCast, eu quero falar para você, olha, você como ministro do evangelho, andar sozinho é perigo, porque você não vai alcançar o propósito de Deus. E como isso é tão bíblico, Moisés, ele estava ali
morrendo, né, com quase 3 milhões de pessoas, e ali o sogro dele é tomado pelo Senhor, o Senhor orienta, ele senta e dá uma instrução. Aquele texto é maravilhoso, em Êxodo. De Jétro, de Jétro, quando a instrução, porque é uma instrução ministerial. Olha, você vai ensinar a palavra, você vai orar, vai levar a causa do povo a Deus. E as suas causas? Para onde você vai levar? É isso que a pessoa às vezes não pensa. E olha, entenda, ninguém faz nada grande sozinho. A começar de cima, tá? Não é só você, não. Se você tem uma grande missão, de fato, se você tem uma grande missão, você como pastor está à frente do ministério, seja ele com 10, com 100, com 1000 pessoas, é uma grande missão, e isso no coração de Deus, uma vida vale mais que o mundo inteiro, é uma grande missão, mas cuidado, não fique só, porque a solitude é perigosa, porque às vezes você vai ter pensamento, não vai ter com quem se abrir, e olha que não é demérito nenhum você se submeter a alguém, você está junto, pelo contrário, é segurança para sua família, para sua esposa, para os seus filhos que estão te vendo. Né? Você que é pastor, para quem que você se reporta? Os seus filhos veem você abrindo o coração com quem? Compartilhando com quem? Então, muito importante estar vinculado conosco. E olha, com quem quer que seja, escolha um mentor, um pastor para te pastorear. Não ande sozinho, porque eu estou falando com amor pelo ministério e pela causa que nós levamos, que é a causa do Senhor Jesus. Amém? Então, assim, nós estamos chegando no final aqui. Passa rápido, apóstolo. Rapidinho. 1 hora, gente. Vai embora. A gente conversando, conversa boa. Quero agradecer muito, senhor, pela sua generosidade, pelo seu carinho comigo, Amém. De ter visto algo que ainda eu não tinha visto no ministério. Né? Quando eu relacionei com o senhor, eu fazia parte de uma denominação, do qual eu senti no coração e realmente percebi que a nuvem mudou, a estação mudou, saí de lá debaixo da bênção, e aí fui estudar no seminário Rema, no qual eu amo muito, e indico, para todo mundo que está me ouvindo, eu indico, se você tem um chamado ministerial, você precisa estudar no Rema. Precisa sentar ali e ouvir a palavra de Deus, a palavra da fé, que mudou a minha vida, mudou o meu conceito de ver a Bíblia, de realmente assim, de entender o Evangelho. Isso tem mudado o nosso ministério. A Sozo nasceu debaixo dessa influência da palavra da fé, e nós mantemos isso, porque a visão que nós recebemos de Deus, nós precisamos mantê-la. E é isso que nós temos feito. Então eu quero te indicar a você também isso. Agora, eu quero agradecer ao Senhor por ter sido paciente comigo, tem me ajudado, tem me orientado, tem compartilhado tudo que o Senhor tem, né, as suas influências, né, também tem isso, irmão. Quando você se relaciona com a pessoa, você recebe a influência dela e ela compartilha aquilo que ela gerou durante anos. E tem mais de 30, 40 anos que o Senhor tem gerado isso, e o Senhor tem compartilhado com os seus filhos na fé, comigo, com o apóstolo Zildo, o apóstolo Nivaldo, né? Quantos grandes pastores que estão ali na mentoria têm recebido essa influência do Senhor. Eu quero louvar a Deus pelo Senhor. E no meu coração, eu tenho o desejo realmente de honrar o Senhor, cada dia mais com essa mensagem, com isso que nós estamos carregando, para a glória de Deus o Pai. E você que está conosco aí ligado, pega essa palavra, corre essa carreira, como diz lá em Provérbios, essa palavra que tem mudado as nossas vidas, né, tem acrescentado na vida de pessoas. E eu quero, né, passar para o apóstolo, deixar para você poder fazer essas considerações finais aí, depois a gente se despede com esse podcast. Minha gratidão a você, continue firme e forte na fé, parabéns pelo trabalho maravilhoso, vendo a obra crescendo, né? Amém. Ano passado a Conferência da Fé, esse ano a Conferência da Fé em outro nível, pessoas inspiradas por Deus, um louvor maravilhoso, uma igreja maravilhosa, um povo maravilhoso. Os seus copastores são maravilhosos. Parabéns pela obra que você tem feito. Amém. Continue avançando, né? Sua esposa, seus filhos criados no caminho do Senhor, servindo ao Senhor, vendo eles no ministério, né? Uau. E isso foi maravilhoso para mim, vendo que você está andando, como o João diz, né? Não tenho maior alegria do que esta de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Continue, te amo, sucesso, Amém. Avance, e que a obra e o ministério que Deus te confiou cresça grandemente. Para você, segue aqui a Sozo, segue nas redes sociais, a P7 Pessoa, tanto no Instagram quanto no YouTube. Quero declarar vocês grandemente abençoados, altamente favorecidos, extremamente ricos, completamente sarados e plenamente conservados. Uau! Fique conosco, prepare expectativas para os próximos podcasts. Segue o nosso canal, envie para o máximo de pessoas possíveis. Estamos juntos. Deus te abençoe. Te amo. Paz.